Então, hoje, 1º de abril, dia da mentira. E dia 2 de abril, quem sabe o que representa para os espíritas? Dia 2 de abril. Chico, aniversário. Sim. Seriam 103 anos, faz, amanhã, dia 2, do nascimento de Chico Xavier, no dia 2 de abril de 1910. Então, no fim do mês de março, começaram a aparecer na pequena cidade de Pedro Leopoldo, que hoje faz parte da grande Belo Horizonte, na Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhou profissionalmente durante muitos anos. Na várzea da fazenda começaram a surgir muitas garças brancas, que pousaram nos lírios, na plantação de lírios que a Fazenda Modelo possuía. Então vamos deixar um pouco as garças descansando e, ao final, nós vamos ver o que elas fizeram e o que elas representaram naquela noite de 31 de março e no dia 1º de abril e no dia 2 de abril. Então, ele nasceu em 2 de abril de 1910, 103 anos, e agora, em junho, no dia 30, nesse ano, serão 11 anos da sua desencarnação. Foram no dia 30 de junho de 2002 que ele passou deste mundo para a pátria espiritual. Então, é uma alegria muito grande para nós, porque a nossa casa, para quem não sabe, foi fundada por Chico Xavier. E a nossa casa tem uma característica particular, não de virtudes extraordinárias ou favorecimentos, não, de compromisso e de responsabilidade. Porque uma coisa é um grupo de pessoas se reunirem e desejarem fundar uma casa espírita. É uma atitude, é um empenho. E outra coisa, o que aconteceu conosco, é nós recebermos um mandato espiritual de compromisso, que foi o nosso caso. Porque nós fomos perguntar ao Chico, na Semana Santa, chamada Semana Santa, de março de 1965, que a nossa casa em maio, 1º de maio, agora fará 47 anos. Então nós fomos perguntar ao Chico da possibilidade de fundar uma casa espírita em Jacarepaguá e, em caso afirmativo, que ele desse o nome. Então, ele disse, olha, fica um de vocês aí. Isso foi no sábado à noite, que ele fazia peregrinação, de tarde, visitava 42 famílias e voltava depois para o centro e psicografava e atendia as pessoas, confraternizava ao final. Então, fiquem um de vocês aí, que na segunda-feira, à noite, eu vou orar hoje, disse ele, no sábado, e eu dou a resposta a vocês na segunda-feira. Então, na segunda-feira, para nossa alegria, preocupação, disse ele que Eurípides Barçanufo se aproximou dele, quando ele estava fazendo a prece, e disse, diga aos rapazes, naquela época, inclusive, esse termo cabia, diga aos rapazes que, se eles quiserem,
eu estou pronto a colaborar com eles. Então, gente, é diferente de nós fundarmos uma casa de moto próprio, de tomarmos a iniciativa. Foram os espíritos que nos concederam um mandato. É um pouco diferente. E é um compromisso sério para todos, sem exceção, que chegaram até aqui. Ou através da mediunidade, ou através do interesse de trabalhar, ou porque são espíritas e vieram de outro lugar, enfim. Então, aqueles, principalmente, que chegaram aqui e se uniram à nossa família, estão comprometidos com esse compromisso, com esse mandato. No sábado, nós tivemos uma alegria muito grande, porque fizemos uma reunião com as evangelizadoras e podemos notar, registrar, que eram 50 evangelizadoras. Então, a nossa casa, já hoje, graças a Deus, tem pelo menos 50 evangelizadoras que trabalham segundas e quintas à noite, com sacrifício, com dificuldade das salas, e as salas aqui do lado nós, se Deus quiser, vamos abrir brevemente. Então, trabalham segunda de noite, quinta de noite, sábados pela manhã e sábados à tarde. Além da Vila Sapê, enfim. Então, 50 evangelizadoras aqui, foi uma confraternização, foi uma alegria muito grande estar com elas. Então, nós vamos falar, o nosso tema de hoje é o nosso Chico. Então, Emmanuel, no livro O Consolador, identificando o perfil do missionário principalmente nesse campo, ele disse o seguinte: podereis identificar a missão da alma pelos atos e palavras, na exemplificação e no ensino da tarefa que foi chamada a cumprir, porque um missionário de amor deixa em todos os seus passos o luminoso selo do bem. E o nosso Chico, pelos seus atos, pelas suas palavras, pelo seu sentimento, identificou-se plenamente na condição de missionário. E não um missionário na acepção comum do termo, mas um missionário especial, e nós vamos ver isso aqui. Então vamos pensar, somente um espírito preparado, de uma ordem elevada para suportar a obra, em razão das necessidades da causa, com firmeza e determinação que o Chico portou. Além da aura de paz e pacificação que ele externava para as pessoas, há um outro elemento poderoso para explicar o fascínio e a durabilidade da impressionante aura que ele, Chico Xavier, e a figura importante de comunicação que ele deixava transbordar, através, por exemplo, da sua serenidade pessoal. Em todos os lances do seu trabalho mediúnico, atendendo as pessoas, ele mostrou serenidade pessoal, dedicação integral da sua vida aos que sofriam e o absoluto desinteresse material. Uma noite, um amigo dele, uma pessoa de posses, colocou uma importância grande no envelope e, sem que ele visse, colocou no bolso do paletó. Ele imediatamente virou, tirou o envelope, sorriu e devolveu ao homem. Ele conversa daqui, conversa dali, as pessoas chegando dele, se aproximando. Ele foi e, com muito cuidado, colocou o envelope no outro bolso do paletó, sem que o Chico, aparentemente, pensava ele, notasse. E passaram uns 10, 15 minutos, veio uma senhora paupérrima, mal vestida, de trajes
muito pobres, e pediu um dinheiro ao Chico. Aí ele foi com a mão no bolso certo, pegou o envelope e deu para ela. E o amigo ficou admirado, observando o completo desprendimento dele, Chico, dos valores materiais, completamente desligado. Não representavam nada para ele os valores materiais, a não ser aquele necessário para o seu sobreviver, porque, afinal de contas, ele estava encarnado e precisava sobreviver. Então, mas porque o Chico era assim, e esses espíritos superiores, a palavra, a promessa, tem uma força muito grande com eles. Um dia ele estava andando 2 horas da madrugada em Pedro Leopoldo, em Uberaba, quando um cachorro chamado Lorde, que era uma verdadeira fera, quebrou a corrente, ele estava preso a uma corrente forte, veio ao encontro do Chico, colocou as patas no ombro do Chico e ficou a 1 palmo, se tanto, do rosto do Chico, com o seu focinho, e rosnando para o Chico. Então ele começou a conversar com o Lorde. Ô Lorde, você não vai me fazer mal, eu tenho pessoas para atender, sobrinho paralítico que eu preciso atender, então você não vai me ferir, porque eu não posso ficar dias sem trabalhar, porque eu preciso receber dinheiro. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá em casa e eu vou te dar toda a carne que eu tiver. Disse o Chico, eu vou te dar toda a carne que eu tiver. Quando chegou em casa, a irmã dele, Luísa, costumava chegar, quando escutava a movimentação dele, chegando na cozinha para esquentar um café para ele. Fosse 4, 4:30 da manhã, 5, 5:30, a hora que fosse. E ele disse, então, Luísa, você não entra agora não? Porque eu estou com um amigo aqui, então eu preciso conversar com ele, depois você entra, para não assustar a Luísa. E o cachorro ficou, o Lorde, com as patas, sentado nas traseiras, na entrada da cozinha, e o Chico pegou umas linguiças que estavam no varal, pegou mais ou menos um peso grande de alcatra que tinham comprado naquele dia, e foi cortando tudo e botando num alguidar daquele. Pegou latas de sardinha, abriu, enfim, toda a carne que tinha em casa, botou, e o Lorde comeu, lambeu os beiços e agora você pode ir embora. E o Lorde foi embora. Aí, Luísa, você pode vir agora. A Luísa veio e o Chico contou que tinha dado toda a carne. Mas Chico, você dava um bife para ele e ia embora. Olha só, gente, a diferença. Ele falou, não, mas eu prometi dar toda a carne. Ele tinha prometido, porque esses espíritos, eles são assim. Eles prometem e cumprem. Então, qualquer um de nós daria um bife e ficaria satisfeito, não é? Então ele foi, daqui a pouco a senhora voltou, com os olhos esgazeados. Chico, você me deu demais, Chico. Ali tem uma verdadeira fortuna naquele envelope. Ele sorriu e disse, dei demais nada, minha senhora. E nós devemos muito mais a você, vai com Deus. E o homem ficou admirado daquela verdadeira fortuna que ele, Chico Xavier, tinha dado àquela mulher. Porque ele era assim. Então, ao longo da sua vida, ele não conheceu o repouso, praticamente. Com sacrifício da própria saúde, consolou e enxugou a lágrima de milhares de sofredores que o procuravam em Pedro Leopoldo I e depois em Uberaba, até o final da sua existência. Um dia, Dona Aparecida, que nós conhecemos lá em Uberaba, fundadora do hospital do pênfigo foliáceo, daquela doença chamada fogo selvagem, é uma doença insidiosa que a pessoa tem a sensação que está sofrendo fogo. É um fogo que queima sem consumir, mas a sensação de queimadura é constante. E não se pode colocar nada no corpo. A única coisa, o único lugar que se colocava algo no corpo dos doentes era no hospital, numa pomada que os espíritos deram através da mediunidade, que a Dona Aparecida oferecia aos doentes. Mas antes de ser espírita, ela foi ao Chico,
porque estava sem um tostão, sem nada, e chegando lá, mas vem cá, aquele ali que é o Chico Xavier, tão pobrezinho, coitado, tão vestido, tão simples. Quer dizer, ela não conhecia o Chico chamou-a e deu um dinheiro para ela, e não somente deu dinheiro, como deu 2 mudas de vestido para ela, que ela estava vestido com o único vestido que tinha, que ela lavava à noite e usava durante o dia, remendado. Deu 2 peças de muda do vestido para ela, e deu 2 peças de muda com toalhas de banho para os doentes do hospital, que eram em número naquela época, não sei, 20 e tantos. Então o Chico fez isso sem fazer uma pergunta sequer à dona Aparecida. Deu ainda um par de sapatos e um par de chinelos, porque ela andava descalço. Eu a vi algumas vezes em Uberaba, e ela entrava no centro descalça, sem vestir um sapato. E porque o Chico era assim, um dia perguntaram a ele qual o clima que ele gostava mais. Ele falou, do verão. Por que do verão? Alguém perguntou. Porque os pobres sofrem menos. Olha só, ele não pensava nele, ele pensava nos outros. Porque o pobre sofre menos do que no inverno. Eu não vejo, pelo menos, se tem, é muito raro, uma doença que alguém tenha desencarnado por calor. Agora, pelo frio, todo inverno, aqui ou em outro lugar, a gente sempre tem uma notícia dessa, né? Uma vez um amigo de São Paulo, amigo dele, Chico, muito amigo, que criava cachorros, tinha uns 3 ou 4 pitbulls em casa. Um dia ele resolveu comprar um revólver. Comprou um revólver, as balas, deixou na casa lá em São Paulo, na casa de armas, e pagou e disse para o homem, ó, depois eu vou fazer uma viagem, na volta eu apanho. E foi para Uberaba. Quando ele chegou em Uberaba, que ele entrou no centro, o Chico viu, vem cá, meu filho, senta aqui, botou o homem do lado dele e começou a psicografar. No meio da psicografia, o amigo notou, estava do lado dele, que ele parou de psicografar, pegou um pedaço menor de papel, escreveu alguma coisa e arrastou assim na direção do amigo. E o amigo leu a seguinte trova de Cornélio Pires: fé estranha a do cristão Chico Diogo, deu de cuidar de cachorro bravo e comprar armas de fogo. Olha, Cornélio Pires. Então, é claro, não é necessário dizer que ele não voltou em São Paulo para pegar o revólver e as balas que não sei por que ele tinha comprado. Esse era o Chico Xavier. Tinha resposta para tudo na hora. Um dia um médico legista, pensando que poderia abalar a crença do Chico, disse-lhe, olha, Chico, durante muitos e muitos anos eu faço necrópsias de cadáveres. E nunca bisturi, nunca vi, nunca encontrei a alma, a matéria-prima dos religiosos, e principalmente do espiritismo, que você tanto fala, Chico Xavier. Nunca encontrei uma alma ali junto com um cadáver. Olha a resposta do Chico. Doutor, como é que o senhor queria encontrar o pássaro depois que ele fugiu da gaiola? Uma resposta simples e lógica, e que o deixou o legista sem dizer nada. Um dia ele chamou um amigo e disse assim, eu vim, vamos visitar a minha professora de paciência. Olha só, vamos visitar a minha professora de paciência, disse o Chico. Então ele foi num casebre lá na favela, na casa de uma senhora chamada Maria dos Reis, que o recebeu com um imenso sorriso e alegria, com uma filha especial no colo. Então, ele perguntou, como vão as coisas? Como vai a nossa menina? Está mais calma? Então a mãe disse, graças a Deus, tudo bem. Respondeu, quase sem dentes na boca, a mãe da menina. Ela parece que sabe quando o senhor vem aqui. Fica apontando para a porta, balança o corpo todo, como se quisesse dizer alguma coisa. Então aí o Chico explicou, alisando os cabelos da menina, que ela, toda vez que passava um avião
por cima da sua casa, ela se agitava muito, porque ela desencarnou através de um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Então ela se sentia agitada toda vez que passava um avião ali. Então, gente, disse o Chico, eu sempre que necessito de uma dose maior de paciência, venho até aqui. Ela fica quase o dia inteiro com a filha ao colo, não a deixa um só instante. Temos muito que aprender com o devotamento desses espíritos que reencarnam com a árdua tarefa no campo da maternidade. Gente, eu nunca vi, pode ser que vocês tenham visto, eu nunca vi puxador de enxada com depressão. Vocês já viram? Não tem. Depressão é coisa de gente chique, de gente que tem muito tempo, muita hora vazia na cabeça, é que tem depressão. Porque o puxador de enxada, olha, nós conhecemos muito, eu, Gilson, calos na mão, cigarrinho de palha no canto da boca, a cachaçinha, iam dormir, puxava o violão, aquela alegria. No dia seguinte, o sol nascendo e eles lá, puxando a enxada. Então, gente, quem quiser sair da depressão, dá um pulinho num hospital público, entra numa enfermaria onde não tem ninguém, e vai ver que o nosso problema de depressão é mole de resolver. Depressão, que é a doença do século, 20% da humanidade sofre de depressão, é doença que o trabalhador, que é aquele que sua a camisa, não tem tempo de sofrer. Não é? Na pergunta 508 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou dos benfeitores espirituais. O espírito que se encarna para uma missão, para cumprir uma missão, tem o mesmo receio daquele que o faz como prova? Não. Ele tem a experiência. Olha a diferença. Então, o Chico veio com a bagagem da experiência de muitas e muitas encarnações, como médium, como cristão, como trabalhador no bem, para se ver preparado, sobretudo para ter paciência, gente. A atividade mediúnica de caráter público é penosa, é difícil mesmo. Muita gente gostaria de ter. Não é uma tarefa que não depende tanto da mediunidade em si, da faculdade, mas depende muito da têmpera do médium, do espírito do medianeiro, mais do que, inclusive, dos espíritos que trabalham com ele. Depende muito mais dele do que o outro. Quanto de paciência requer o médium missionário para levar a bom termo a sua missão? Principalmente muita paciência para atender as pessoas. Uma noite chegou uma mulher lá em Uberaba com um microfone na mão e um gravador e uma bolsa cheia, aquelas bolsas antigas de supermercado, entulhada de papel, e ela queria, porque queria, ficou a noite toda, que o Chico desse o prefácio, entre aspas, daquele livro que ela dizia, estava ali, que era da sua irmã. Então, o que ela queria fazer? Vender o nome do Chico Xavier no livro. E ele pacientemente, educadamente, atendeu a moça, não foi áspero, não foi impaciente, mas não deu o prefácio, claro, né? Então, gente, o Chico sobressaiu-se, a obra dele, 450 livros que ele psicografou. Eu conheço uma pessoa de São José do Rio Preto que leu 250 livros espíritas. Quantos aqui já leram 100 livros espíritas? Não é dizer que ele seja rico, não, milionário, tem um tempo ao seu dispor, não. Ele era uma pessoa de emprego normal, comum, depois aposentou-se, leu 250 livros espíritas. E o Chico Xavier leu o Livro dos Espíritos 200 vezes. 200 vezes. E Ivone Pereira leu 53 vezes. E nós, quantas vezes lemos o Livro dos Espíritos? E mais do que isso, quantas vezes estudamos o Livro dos Espíritos?
Então o Chico, nos 450 livros dele, ele uniu a quantidade e a qualidade, que nenhum outro médium fez. Porque é muito difícil você unir qualidade na quantidade. Quando a criatura se preocupa com a quantidade, via de regra, seja o artista, seja o poeta, seja o cantor, quando ele fica muito envolvido na quantidade, a qualidade, muitas vezes, deixa a desejar. E na mediunidade do Chico, não. Em nenhum momento a qualidade ficou em segundo plano, em razão da quantidade. Então é muito difícil dedicar-se. E outra coisa, a criatura começa, o artista, por exemplo, ele vai num crescente, não é? À medida que ele vai treinando, que ele vai exercitando, ele vai conseguindo conquistas no campo da arte. O Chico não, ele já começou pelo alto, com Parnaso de Além-Túmulo, e criou um problema, aos 17 anos, criou um problema muito sério para os espíritas e para os não espíritas, os críticos, porque ali estava Augusto dos Anjos. Ali estavam todos aqueles poetas portugueses, brasileiros. Agripino Grieco não pôde dizer que não era Humberto de Campos, e ele era especialista em Humberto de Campos. Ele disse, o como eu não sei, mas que ali é Humberto de Campos, quando ele esteve ao lado do Chico, e o Chico psicografou Humberto de Campos. Por que ele criou um problema para os espíritas? Porque os espíritas, na época, ficaram na dúvida, mas não podiam dizer que não era Augusto dos Anjos. Tiveram que referendar. E os críticos, se dissessem que era Augusto dos Anjos, iam dar a mão à palmatória e jogar por terra toda a sua bagagem intelectual materialista que tinham construído até aquele momento. Quer dizer, e a vaidade intelectual, como é que ia ficar? Então o Chico criou um problema para religiosos e não religiosos da época. E sofreu muito, não teve privilégio. Olha, ele lambeu ferida de um garoto, quando tinha uns 8, 10 anos, lambeu ferida. Eu vou contar como é que foi. Ele comeu barata, meia hora depois de comer a barata, ele dizia, eu sentia meia hora depois as perninhas da barata mexendo na minha garganta. Então, ele ficou lutando com uma perereca, a perereca querendo entrar na sua boca, e ele fechando a boca, porque ela estava numa xícara de chá, porque ele foi tomar o chá com um casal, duas irmãs muito pobres, e que ficaram o tempo todo, Chico, quando no nosso aniversário você vai lá em casa, para a gente fazer um lanche, você vai lá em casa. Era o esperado aquele dia, para elas era o maior presente. E ele foi, botaram a toalha branca, tiraram as xícaras que não usavam da cristaleira e colocaram para o chá. Quando ele olhou, uma perereca dentro do chá. Aí Emmanuel apareceu, Chico, vê lá o que você vai fazer. Vai dar criar uma situação que vai humilhar as nossas irmãs. Então, quando a perereca queria sair, ele, fechava os lábios e a perereca batia e voltava. Batia e voltava. Até que uma hora ele conseguiu pegar e botou a perereca no bolso. Ele lambeu a ferida de um garoto quando a mãe dele morreu, o pai dele que tinha mais de 12, 13 filhos, que entregou um a cada madrinha. Ele ficou com uma madrinha que, segundo as palavras dele, era um pouco nervosa. E dava uma surra nele todo dia. Tanto é que um dia a moça chamou para ele tomar café. Vem tomar café, Chico. Ele, não, eu vou tomar depois da surra. Depois da surra. E um dia um garoto lá que morava com ele, logo que na primeira noite que o Chico foi morar com ela, o garoto que tinha uns 12 anos, 13, e o Chico tinha 6 anos, ele pegou o urinol e jogou xixi na cama, na cama do Chico. Quando a madrasta chegou no dia seguinte, quem é que fez isso? Aí o garoto, foi o Chico. Uma surra que ele tomou. Tomou a primeira surra quando ele foi porta-voz entre este mundo e o outro, quando disse que tinha conversado com a mãe dele, que tinha voltado desencarnada. Aí a madrinha disse, esse menino está doido, e deu-lhe uma surra. Qual foi o seu pecado? Ser o porta-voz entre este mundo e o outro. Porque o maior delito
não existe maior delito do que a virtude, disse Antônio Vieira, padre Antônio Vieira, porque para o delito, muitas vezes todo mundo é solidário, agora para a virtude, a inveja. Então todos os grandes virtuosos da humanidade, no campo do pensamento religioso e da moral, principalmente, foram invejados. Jesus, ele foi invejado pelos doutores da lei, e a preocupação deles foi tirar Jesus da frente deles, né? Então, uma benzadeira disse que a cura da ferida do garoto seria alguém lamber a ferida. E a madrasta olhou e falou, o Chico serve. E ele, já imaginaram, né? A mãe dele apareceu, disse que ia ajudar e que ele lambesse a ferida, mas aí no final ele disse, minha mãe, reza para Deus para não aparecer ninguém por essa redondeza com ferida, para eu não ter que lamber. E a barata, gente, a barata. Olha, eu já vi, tem barata, eu não sei se é barata galhofeira ou barata obsessora. Porque eu já vi barata desestabilizar uma reunião mediúnica. Ela entrou aqui na casa, ela entrou pela janela, olha, uma médium incorporada saiu pela porta. Não sei se o espírito também tinha medo, ela que tinha, junto com o espírito. Eu sei que ela incorporada saiu pela porta. E a outra, Angelina, lembra disso. A Angelina saiu também? Não, você era daquela mesa, né? Eu sei que, olha, gente subiu na mesa. Na mesa, com a barata. Então, olha, eu até pensei o seguinte, eu vou comprar uma barata dessas de plástico. Quando eu estiver falando que metade estiver cochilando e a outra metade fazendo força para não cochilar, aí eu vou jogar a barata para o alto. Todo mundo vai acordar. Todo mundo vai despertar, não é? Porque o povo despertou e o Chico não. Porque, olha, gente, o Jerônimo Mendonça não é fácil ter essa mediunidade, não. Colocando um parênteses. O Jerônimo Mendonça, lá de Utuiutaba, uma vez que era paralítico, ficava na maca, estava ouvindo uma palestra do Divaldo, lá no final do salão, quando entrou um bêbado, olhou para ele e disse assim, levanta-te e anda. Aí ele, depois, deixa para depois. Não, levanta-te e anda. Não, quando acabar. Aí o bêbado aborrecido olhou para ele e falou assim, homem de pouca fé. E saiu. Os médiums não é fácil não é qualquer um não. E o povo quer ser médium. Aliás, eu quando comecei na mediunidade, no espiritismo, alguém disse para mim, você vai ser psicógrafo. Olha, eu fiquei uma alegria só. Aí eu fiquei pensando nos espíritos que eu ia receber. E eu não fiz por pouco, não. Eu não fiz por menos, não. Eu pensei logo, doutor Bezerra, Emmanuel, claro, eu vou querer João José, que ninguém conhece, André Luiz. Mas aí eu vi o preço que a gente paga, porque o Chico pagou, Jerônimo e outros, para receber esse tipo de espíritos, né? Então, eu fiquei com João Manuel mesmo e esqueci esses luminares. Numa noite, depois de muitas e muitas horas de trabalho, na hora da prece costumeira, aparece a Dona Maria João de Deus, mãe do Chico, e ele perguntou, vou ler para vocês para não perder o brilho da informação. Minha mãe, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento de meus deveres? Meu filho, só conheço um remédio, servir. Mãe, e as dificuldades de entendimento com os outros? Como espalhar as bênçãos do Espiritismo com quem não as deseja, se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? Servir é a solução. Entretanto, há pessoas que não nos querem bem, não compreendem as nossas melhores intenções. Qual o recurso para buscar a paz entre nós e elas? Sim, há um recurso, respondeu a mãe dele, servir sempre. Então a senhora considera que para todos os males da vida esse é o remédio? Sim, meu filho, remédio essencial, sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. E o Chico ficou pensativo, enquanto a sua mãe
deixava o recinto. Nunca encontramos uma só palavra de aborrecimento, de cansaço, de irritação da sua boca. E ele começava às 2h e terminava muitas vezes 4h30 da madrugada do dia seguinte. Um dia um senhor chegou lá às 5h30, clareando o dia. Chico, você me perdoe chegar tão tarde. Que tarde nada, meu filho. O dia está amanhecendo, está clareando. E ele com aquele sorriso. Um dia quiseram tentá-lo. Chico, olha aquela senhora rica, tem dinheiro, tem casa alugada, entrando na fila para receber os alimentos. Sabe qual foi a resposta dele? Mas quanta humildade, gente, nela, olha só, entrando na fila. Então, a nós não importa o dar, a quem dar, importa é a gente dar. Uma vez, olha, o Chico dava aquela nota de 1.000 cruzeiros, já que seria R$1 hoje, né, Vicente? Você lembra desse tempo, né, essa notinha? Lá em Uberaba, a terra era vermelha e as notas eram avermelhadas. E o Chico dava nota de era R$1 hoje, R$1 para todo mundo. E um pão francês. Aquilo, gente, era muito mais simbólico, era a criação da esperança naqueles corações. E um orador estava lá do lado do Chico e disse, Chico, aquele garoto ali, aquele russo ali, entrou na fila pela 2ª vez, já tinha ganho um pão do Chico. Aí ele veio, o Chico não disse nada, deu o 2º pão para ele. Aí foi, Chico, aquele garoto, entrou na fila a 3ª vez. É, meu filho, então vamos dar o dobro para ele, porque ele deve estar com muita fome. Quer dizer, ele queria fazer o bem, não sabia, não se importava. Mas porque essas pessoas boas são assim. Uma senhora evangélica, abrindo um parênteses, que era muito conhecida pela bondade e por não falar mal, nem criticar o próximo, igual aos espíritas, não criticam nem falam do próximo. Não é, Angelina? É. Olha, o Vicente olhou de cara feia. Não, você não quer dizer que a Angelina fale mal, não. Ela está concordando. Então, o que eu estava falando mesmo, hein? Então, a nossa avó evangélica, conhecida pela bondade e não falar mal de ninguém, mas falava, ó, um dia eu posso estar com necessidade, mas se até o diabo, se ele vier aqui me dar uma bolsa, eu não aceito. Eu não aceito bolsa se for enviada pelo diabo. Aí os garotos, amigos do neto dela, católicos, para tentá-la, pegaram uma bolsa e levaram e disse, dona vó, e se foi o diabo que deu essa bolsa? E ficaram olhando para ver a resposta dela. Ela olhou para o alto, olhou para ele e disse, ah, meu filho, quando Deus manda, até o diabo obedece. Boa saída, né? Ele tinha o dom da profetia, mediunidade profética, gente. Olha só. Hoje costuma-se falar que a pessoa mais importante da casa é que, bom, agora não. Porque agora a casa, no quarto da filha tem uma televisão, no quarto do filho tem outra, na sala tem outra, e no quarto do casal tem aquela televisão na parede, na maioria das casas. Mas antigamente, quem detinha o controle remoto na mão era a pessoa mais importante da casa, porque ele que mudava, trocava os canais. Então, um dia o Chico está psicografando no quarto, olha só, gente, e as suas irmãs ouvindo novela, no tempo do rádio, no tempo que não existia televisão. Aí o Chico chegou e disse, olha, no futuro vocês ouvirão e verão os atores nas novelas, num aparelho mais ou menos assim, e fez o tamanho da caixa, mas lá, quando chegar lá, o mundo estará de pernas para o ar, disse ele. Quer dizer, uma mediunidade altamente profética. Há 30 anos, mais ou menos, ele nos falou lá em Uberaba, para quem estava presente, que se nós não subíssemos os morros para evangelizar as crianças, nós seríamos prisioneiros nas nossas casas e eles andariam nas ruas. E é o que acontece hoje. Nós estamos atrás das grades dos nossos condomínios
e eles nas ruas, há mais de 30 anos. Por quê? Porque nós não subimos o morro para evangelizar as crianças, porque as crianças mudam, gente. Vós sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Então a luz, o tesouro está aqui dentro. Ninguém recebe por privilégio nem por gratuidade, não. Cabe a cada um de nós botar para fora a luz e o reino que está dentro de nós. Certa vez o pai do Chico perguntou a ele: Chico, qual será o nome de Jesus no céu? Olha que beleza. Ele falou: olha, eu acho que o nome de Jesus será alegria, porque todos os que sofrem na terra estão esperando por ele. E é, porque na gente alegria é de Deus, gente. Ouvi dizer que nos céus, onde a alegria passeia, não há santos com neurose, nem anjos de cara feia, disse Cornélio Pires. Então o Chico costumava dizer que a vida dele era uma festa, era uma alegria só. Quando ele era jovem, ele gostava de ir ao cinema, ele fazia serenata com as irmãs e cantava bem. Quando ele era jovem lá em Pedro Leopoldo, segundo os biógrafos, né? Então, gente, ele era muito alegre. Eu escutei ele contar, eu vou contar aqui de novo, para marcar essa alegria do nosso Chico. Quem é que não conhece a anedota espírita do papagaio espírita? Levanta o braço. Quem não conhece? Há muita gente. Então eu vou contar. Vou contar mais uma vez, viu, Jorge? Tenha paciência. Mais uma vez você vai ouvir. Tinha um casal mas a piada é gostosa. Tinha um casal de jovens espíritas que faziam o culto, liam a todo momento, e tinha um papagaio. E o papagaio, a gente sabe, ele repete o que ele ouve, né? Ele, por repetição, ele aprende a falar. Então o papagaio era versado no Evangelho. O Evangelho era com ele mesmo. E um dia a família mudou e deixou o papagaio lá. E entrou um casal materialista e brigava. E na primeira briga o papagaio: falange do bem, acudir. Doutor Bezerra de Menezes, olhai por nós. Mas era uma andorinha só, coitado, não podia fazer verão. Então um dia a briga aumentou, recrudesceu, a moça jogou uma jarra em cima do marido, o marido abaixou, o papagaio viu aquela jarra crescendo na sua direção, abaixou também, ela se espatifou na parede, ele olhou e disse: se eu não fosse médium vidente, eu teria desencarnado. O Chico contou essa, gente, para nós. Contou essa para nós. Olha, ele tinha um acentuado pendor para a literatura. Rapazinho, gente, com 18 anos, no consultório do doutor João Issa Filho. Ele estava atendendo uma pessoa e disse: ô Chico, vai lendo essa revista aí, revista O Cruzeiro, e que tem um soneto muito bonito que trata do amor e da vida. E o Chico começou a ler o soneto. 10 minutos depois, vem Chico, a moça acabou, a cliente. O Chico sentou na cadeira e começou a recitar o soneto, sem errar um ponto e uma vírgula. E o doutor João Isso olhou: mas Chico, que doideira é essa, Chico? Você há 10 minutos atrás é que começou a ler o soneto. Então o Chico deu aquela gostosa e gargalhada de uma pessoa que está bem com a vida, como ele sempre esteve, né? E ele recitou o soneto com a maior tranquilidade. Então, gente, terminando, o poeta e historiador João Issa Filho, no livro intitulado Coisas do Reino de Pedro Leopoldo, ele contou uma história curiosa, narrada por 3 distintos personagens de lá de Pedro Leopoldo. E ele destacou a contada pela Satomásia, que era uma benzedeira da região e que tinha uma notável habilidade poética. Então, olha as palavras da dona Satomásia, que nós vamos ler para não perder o brilho. Então, disse ela: na manhã de 2 de abril,
de 1910, dia do nascimento do Chico, teria acontecido na cidade de Pedro Leopoldo, na região da... aconteceu na região da Fazenda Modelo, um curioso fenômeno com as garças, aquelas garças que nós falamos no início. Então, disse ela, no fim do mês de março de 1910, começaram a aparecer garças naquela várzea, as quais foram se misturando com os lírios. E no dia 2 de abril, o branco dos lírios e das garças cobriu toda a várzea. E foi na manhã desse dia, bem cedo, que as garças embranqueceram vários trechos do azul do nosso céu, voando aos bandos sem a menor pressa, num ritual de graça e leveza, com as penas refletindo a luz do sol e espalhando o suave perfume dos lírios da Fazenda Modelo pelo povoado de Pedro Leopoldo. E as palavras finais de Satomásia: foi a manhã mais bonita que eu vi em toda a minha vida, e eu já vi as manhãs de mais de 30 mil dias. Quem abriu a janela naquela noite viu o céu como se ele estivesse atrás de um vidro de cristal, com as estrelas mais próximas da terra e brilhando mais que em outras noites, e sentiu no vento um suave perfume de lírio. Na manhã seguinte, as garças, aos poucos, como que chegaram, começaram a deixar aquela várzea, e só ficaram ali umas poucas garças e uns poucos lírios. E Satomásia arrematou: aquelas garças tinham aparecido em nossa terra para festejar com seus voos e pelo perfume dos lírios o nascimento de Chico Xavier. E nós terminamos contando um caso. Uma senhora chegou ao Chico, e o autor desse livro, O Voo da Garça, contou, chorando convulsivamente, porque tinha visto as 3 filhas morrerem incendiadas num carro através de um desastre automobilístico, e ela foi jogada para fora do carro e assistiu as 3 filhas morrerem. E ela se aproximou do Chico, chorando convulsivamente, e o Chico, sem dizer uma palavra, disse tudo. Levantou-se, abraçou-a, e os dois choraram durante alguns minutos. E quando ela saiu, o nosso amigo do livro viu o seu semblante, as lágrimas, mas viu um leve sorriso nos seus lábios. Então, sem dizer uma palavra, mas abraçando-a solidária com a dor, o Chico disse tudo. E ele disse: como poderia dizer que pudesse reconfortar aquela mulher? Para a surpresa de todos que acompanhavam a comovente cena, ele se levantou e a abraçou. Choraram os dois. Então, sem dizer nada, Chico disse tudo. E nós encerramos com uma pergunta que deixamos para a reflexão de todos nós, espíritas, contemporâneos do nosso Chico Xavier. Aonde esta garça vai pousar novamente? Só Deus sabe.